Povo, podíamos fazer tocar o conteúdo, não? Tocar? Não, tocar o conteúdo que eu tive umas aulas extras. Foi tão bom aquela sexta-feira. Tá? O que vocês acham? Né? Eu vou preparando um horáriozinho extra pra gente sempre à tardinha. Tá? Eu prefiro agora, porque a gente precisa fazer vestibulares e coisa, Santa Maria e outros, vocês não se opõem a aulas a mais, né? Não? Tranquilo. A escola é um berrado, aqui não. Bom, eu queria falar de uma doença, tá? Importante agora. Bom, vou pegar o ciclo, vai direto no teu livro, pode pegar isso aqui, e abre ele na página de número 40, por favor. Tá? Nós vamos então ali entender um pouquinho, tem um espaço para tu colocares, que é, ok, pessoal, a doença ou mal de Chagas, é isso? Bom, só me pergunto o seguinte, eu vou tentar terminar todas as protozoas hoje, tá, meu povo? Então nós vamos ver hoje Chagas, malária e leishmaniose depois e as demais, beleza? Bom, o que eu montei aqui, tá? No material de vocês está um quadro bem resumido, tá? Mas aquilo ali às vezes pode ser o suficiente para tu te dar bem no vestibular, tá? Bom, então meu querido, página 40, podemos colocar ou não? Então a segunda, olha aqui, ó, segunda protozoose, anota para o mestre Duvas aí, ó, famosa doença de quê? Doença ou mal de quê, pessoal? Ou mal de Chagas. Bom, vamos entender o seguinte, do ponto de vista médico. Por que podemos começar, povo querido? Não, eu não tinha a parte da amebise. De boas, já foi toda a amebise, né? Já. Então tá. Ou disenteria, amebiana. Mesma coisa. Bom, povo querido, para vocês entenderem então, essa doença recebeu esse nome em função de um médico famoso chamado de Carlos Chagas, que pela primeira vez descobre um ciclo completo de uma doença tropical. E a doença de Chagas ou trypanossomiase, tá? Ela é causada, por que ela recebe esse nome? Ela é causada por um protozoário muito perigoso, que é o famoso Trypanosoma, o que, povo? Está ali no material de vocês, Trypanosoma cruzi. Tu lembra uma coisa com o Duval? Tá? Se vier no vestibular Trypanosoma cruzi, tu vais, né, relacionar quem identificou ele, que foi o sanitarista Oswaldo Cruz. Olha ali, Roberto, em homenagem a ele mesmo, hermetidão, botou Trypanosoma cruzi. Deixa eu te lembrar uma coisa, tu lembra do primeiro dia de aula, né, que tu chegasse aqui todo, né, bom, então aqui todo envergonhado, nunca te esquece que se num vestibular vier Trypanosoma cruzi com letra maiúscula, tu pode usar, tá? Por que, Duval? Não sabia dessa. Por que tu pode usar? Porque quando a gente usa um nome próprio, tá? A gente pode botar, então, como ele é Trypanosoma cruzi, Oswaldo Cruz, né? E ele usou cruzi em função dele, né? Não era um adjetivo, mas em função dele, tu pode usar em letra maiúscula, tá? Sabia disso ou não? Então, só nesse caso, tá? Quando vier não tá errado, tá? Porque é um nome próprio. Por exemplo, eu sou Duval, eu botaria Trypanosoma Duvali, tá? Então eu poderia usar o D em letra maiúscula. Bom, esse protozoário, tu lembra das classes ou não? Estilos, olha aqui, ó. Ele é um mastigófora, tá? É um protozoário que se caracteriza, ó, por ser unicelular, tá? E ele tem o que? Um longo flagelo, tá, pessoal? Para ele poder se locomover na corrente sanguínea, tá? Então é importante vocês lembrarem. Bom, vamos lembrar o seguinte agora dessa doença. Para fechar o ciclo da doença, ele utiliza dois hospedeiros, tá? Então, olha só, no caso da doença de Chagas, para a gente finalizar ela, olha aqui, ó, o hospedeiro, povo, olha aqui, ó, o hospedeiro definitivo, olha aqui, povo, e ótimo. Oi, minha jovem. Não dá pra apertar. O vírus, é um vírus, né, da doença de Chagas, não, protozoário? Não. É protozoário. Tá, ele é flagelado, né? Flagelado, tá? Bom, então olha só, o hospedeiro definitivo seria quem, pessoal? O homem, tá? Então o Duval vai destacar isso aqui para vocês, ó. O hospedeiro definitivo seria, olha aqui, povo, o ser humano. Na ausência do homem, o barbeiro pode picar e transmitir para animais silvestres, tatu, raposa, gambá, macaco, tudo isso pode também apresentar o quê? A doença de Chagas. Então, olha aqui, ó. Então, além do homem, animais o quê? Animais silvestres, tá? Bom, o hospedeiro
intermediário, que a gente tem que ter cuidado, é um inseto. Não tem nada a ver com mosquito. Tá? Bom, então olha só, pessoal. O que eu vou destacar? O hospedeiro intermediário seria então o quê? Um inseto hematófago, pois se alimenta de sangue, chamado de quê? O barbeiro. Tá? Outra coisa, vem com o Duval. Essa doença é uma doença endêmica. Você sabe o que é uma doença endêmica ou não? Que é restrita a determinadas regiões. Tá? Então, a doença de Chagas, repito eu para vocês, ó, ela vai se caracterizar, portal, como uma endemia. Tá bem, povo? Então, o Duval vai destacar isso para vocês. Segundo ponto, posso ver isso contigo ou não? Segundo ponto para a hora da prova, tá? Bom, formas de transmissão da doença de Chagas. Olha ali, ó, mapa mental, são 4, tá? Bom, a mais comum, e agora tu vai lá no teu material. O barbeiro, povo, ele é um inseto de hábitos noturnos, tá? Vai lá no teu material. E durante a noite, tá? Olha aqui, ó, ele se esconde principalmente em regiões dentro das casinhas de pau a pique, que são aquelas casinhas de barro com pedaços de madeira. Então são as famosas casas de quê? De pau a pique. Então ele acaba saindo, tá, pessoal? E acaba se alimentando à noite. Então ele pica uma pessoa, tá? E em agradecimento ao sangue ele dá uma borradinha do lado. E aí a pessoa, o local da picada, a pessoa sofre uma irritaçãozinha ali e se coça. E ao se coçar, ela introduz as fezes contaminadas do barbeiro com tripanossoma. Então tu não diz que é através da picada, tá errado. É através das fezes contaminadas, tá? As fezes liquefeitas contaminadas, tá? Tá errado dizer que é pela picada do barbeiro, porque a picada não transmite, mas ele defeca do ladinho e a pessoa se coça e acaba pegando. Você sabe por que o nome barbeiro? Nunca? Barbeiro, chupança, porocotó, dependendo do lugar. Barbeiro por quê? Porque a pessoa dorme tapada e ele pica, no caso, a região do rosto, a região da barba. Daí o nome barbeiro. Tá bem? Importante é cultura, jovem. Tá bom? Olha lá. Então vamos pensar o seguinte, nesse clima tranquilo, o que nós vamos botar? Olha aqui, ó. Então olha aqui, ó. Principal transmissão, a mais conhecida, Lara. Fezes contaminadas do que, pequena guerreira? Do barbeiro. Tá? Então se eu botar assim, eu preciso botar aqui do barbeiro ou tu vai conseguir identificar? Tá? Segunda forma, nos centros urbanos não tem barbeiro, só no trânsito, tá? Ok? Bom, então, gostasse, né? A única que vai dar trufa é a única aqui da mesma bobagem, né? Barbeiro no trânsito, olha, pessoal, não tem barbeiro em certo, mas no trânsito tem um, né? Ok? Manos do São Barbeiro. Olha aqui, ó, povo, então vamos pensar o seguinte, nos centros urbanos, como é que se pega? Transfusão de sangue. Mas o sangue hoje, quando tu doa, é feito o exame para verificar se tu não tem doença de Chagas, tá? Mas a transfusão de sangue pode acontecer, tá? Então, olha aqui, ó. Então, vejam bem, além da transfusão de sangue, olha aqui, ó, seringas contaminadas. Por exemplo, nos centros urbanos tu bota isso. Bom, uma outra forma, tá? É através da via digestiva, que dá uma forma aguda, porque essa doença é crônica. Então, vamos lá. No Brasil, 2 alimentos já transmitiram doença de Chagas. Sabiam disso ou não? Lá no norte, no Pará, consumo de açaí in natura. Ele defeca nos cachos de açaí ou é moído, às vezes em suco. E ali estoura, libera os tripanossomos e a pessoa come e dá uma forma aguda, tá? Um infarto fulminante, tá? A pessoa cai na corrente sanguínea e a quantidade é grande que infarta, já forma aninho do coração fulminante. Tá? Então, ó... E tem como esterilizar? Tem. Eu ia dizer isso, eu gosto de comer açaí. Tu gosta de comer açaí ou não? Gosto. O que chega aqui, Roberto, é pasteurizado. Então fica de boa. Por isso que eu disse, in natura. Tá? Entendi. Sugestão, se um dia tu fores pro norte, evita de tomar o suco in natura. Como tu deve evitar em Santa Catarina, caldo de cana. Caldo de cana, eu gosto de tomar caldo de cana. Eu gostava de ir lá no mercado comer um bolinho de peixe com caldo de cana. Caldo de cana eu não consumo mais, porque o caldo de cana ele se escolhe às vezes dentro da cana de açúcar, tu moe e acaba liberando também. Então não tomem caldo de cana também. Uma sugestão, tá? Pô, não é brincadeira, tá? Morre gente em Santa Catarina que tá longe de onde tem barbeiro, mas mora na cidade porque o consumo de caldo de cana é contaminado. Então, pessoal, olha aqui, ó. Então, a forma digestiva, tá? Caldo de quê? Caldo de cana, tá?
até o açaí contaminado, tá? O açaí também contaminado pode transmitir doença de Chagas, tá? Então é correto dessa forma. Bom, uma outra forma de transmissão também, tá? É através do leite materno. Já foi constatado, a mãe passou para o filho pelo leite materno, tá? Então só para vocês colocarem isso aqui. Bom, posso fazer uma pergunta agora? Sintomas. Ele forma ninhos aonde? No coração, tá? Então ele gera, olha aqui, ó, ele gera um aumento de volume do coração, uma megalocardia, como a gente diz, tá? Ok, pessoal? Então ele ataca o coração, vamos botar aqui, ó, causando inflamação, ó. Olha aqui, aumento de volume do coração, tá? Pela inflamação que ele causa no coração. E pode demorar 20, 30 anos para tu diagnosticar e não tem cura, tá? Não tem cura da doença de Chagas, tá? Bom, então olha aqui, dentre outros sintomas, megaesôfago, tá, pessoal? Problemas digestórios, então é seríssimo. Bom, hoje nós temos na América Latina aproximadamente 10 milhões de contaminados pela doença de Chagas. Na nossa colônia tem muita gente que tem e não sabe. Coitado dele. Não falei nada. Tô rindo, mas não desistiquei. Tô brincando. Não, tá louco? Sabia disso? Não, o tralo foi água de poço, né? Agora Não, tem Chagas. sabia disso? Não, falando sério. Tá? Tu nunca viu esse barbeiro lá, não de trânsito, o iniciado barbeiro? Tá? Nunca vi. Ele não mora na colônia. Não vê essas coisas, vou dizer pai dele. Professor, eu moro na beira da BR. Não é colônia ali. Tá bem? Cafundó. Olha aqui, ó. É, nos Cafundó. Então, vamos lá. Prevenção, olha ali, tio. Lá perto. Prevenção, tá? Ok? Olha ali, ó, profilaxia. Bom, uma das coisas que a gente tem que evitar é o desmatamento, tá? À medida que a gente invade o habitat, a gente acaba tendo problemas. Então, olha aqui, ó, evitar o desmatamento. Segunda coisa, tá? Melhoria das condições de moradia. Então, olha aqui, pessoal, construção de quê? Casas de material, ó. As famosas, o que, povo querido? As famosas casas de alvenaria, tá? Que é a casa de... Só que é alvenaria, construção com tijolo, que aí não tem onde se esconder, tá? A casa de barro, o que que acontece? Tá? Ele faz o quê? Eu vou dizer uma coisa muito direta para vocês, tá? Bem direta. Isso aqui tu vê muito na medicina, mas poucos de vocês seguem essa área, tá? Eu não estou desfazendo, tá? Porque é uma área muito de medicina comunitária. É difícil ter pessoas que entendem, que curtem, tem que ter uma outra vivência. Porque normalmente esse médico comunitário, ele não ganha muito, enfim, tá? Ok? Por isso, não, mas eu não tô criticando, é uma condição difícil, tá? Então essa parte aqui, tá? É uma parte, um conhecimento que até a medicina, vocês não receberam na medicina, mas é difícil. Entre nós, tu constitui uma família, tá? O médico comunitário não ganha muito, tá? Quando, por exemplo, né, esses programas, os Mais Médicos, não estou falando de cubano, não é isso, mas eles têm que ser estimulados. Primeiro oferece para os médicos da região que querem. Não tendo, tem que trazer mesmo, do Uruguai, seja de onde for, tá? Ok? Mas tem que oferecer, mas é difícil, gente. Vocês imaginam no interior do sertão nordestino pegar. Sim, o próprio médico de família. É difícil. Então isso aqui vocês vão ver na medicina, vão lembrar, tá? Mas é difícil exercer. Talvez eu exercesse mesmo, tá? Porque é uma medicina bem difícil. Não, talvez pô, imagina com 3 filhos, entendeu? Né? O teu pai lá, pô, se vira, né? Tá, muito bonito, é enorme, mas é difícil, tá? Bom, o que mais? Eliminação do barbeiro. Roncou, ó, eliminação do que, pessoal? Do barbeiro, tá? Bom, o que mais? Exame de sangue, tá bem? Exame de sangue, tá? Por quê? Porque aí a gente evita na transfusão de sangue. Uma vez na escola me perguntaram que tinha aluno lá que comia tatu. Comia tatu, bicho tatu. Tatuzinho tem? Não, tatu. Ah, tatu. Tá. É cheio de doença, né? É, o tatu pode conter doença de Chagas. Tá, não, falando sério, tem cuidado. Come aí. tatu? Tá? Sim. Ai, que Pra nojo. fora é Ah, comum, não. eles Eu caem. comi uma vez, Aí, é ó, horrível, não, triforte. não come É cru. triforte. Não. Porque ele pode ter doença de Chagas, é comum. Não. É triforte. Tá. A carne tem um cheiro muito É. forte, sério. Não, Aí eu tenho tu vontade pegou, pra falar. se tu tá falando que a carne é Não, forte não, assim, não. porque tu pegou o peludo. O peludo que é assim. Cara, eu não gostei de Tem que ser nenhum deles. Tem que ser o É crioulo. tão ruim quanto carne de javali.
Bom, não, cara, já falei gostosa. Ah, não, fisioterapia. Temperadinha com vinho, marinadinha no vinho, Não, um carne de javali alhozinho. é bom. Hã? Não, mas depende, Ah, não eu pode ser lembro, velho. vou- Bom, então olha aqui, ó. Quer comentar tu? Povo, então, não, Não. é bom. Mas pode conter a doença de Chagas, tá? Tem que cuidar, tá? Não, é de vez em quando só quando vai. Não, mas pescar. igual o queridão lá, sabendo, tá? É quando ele vai no Bom. mato caçando tudo. Vamos falar sobre uma IST, a tricomoníase? Foi aonde? Foi na Fala. cidade? Na cidade não tem. O bastante. Ai, tesouro. Bom, então vamos lá, povo. Terceira doença, pode ser? Chamada também de tricomoníase. Os caras alguma dúvida. Gente, é uma doença que cai muito em vestibular, tá? Tem um monte de questões na apostila. Tem que providenciar uma apostila pra ti, tá? A Ana tá vendo com aquele menino que fez 2 semanas. Isso. Então olha aqui, ó. Terceira questão. Ô, professor. Então, tricomoníase ou tricomonose. Fala, queridão. É verdade que os tatu, eles falam que é só o peludo. Que ele, se é perto de cemitério, assim, eles vão lá e comem. É verdade, gente. Tia, não te duvido. Eu já me falar disso É. também. Não te duvido. Porque o que acontece? Ele é um animal que come carne, se deixar. Não come só inseto. E como ele tem aquela O coisa... peludo é carniceiro, né? A gente Como já ele não tem pega o acesso, dependendo da vala que tu come, ele pode brigar com ele mesmo. Mas ele entra pra. Ele escala pelo. Não, mas aí que tá, o que acontece? Algumas valas são feitas e aí tu não tem a proteção do cimento, eles entram, tá? Farejo, eles têm um olfato bem desenvolvido embaixo da terra, né? Então, o olfato e a audição bem desenvolvido, tem pouca luz, então eles sentem cheiro, tá? Bom, tricomoníase, o que é uma IST? Então escreva aí na apostila IST, o que é isso? Infecção. Sexualmente transmissível, não chama mais de DST, né? Então a IST, tá, pessoal? Então, olha o que o Duval vai destacar para vocês, tá? Muito conhecida e que tem muito em Pelotas. Pessoal, cuidado a relação com todo e qualquer respeito que eu tenho que ter com vocês, sem me meter na vida sexual de ninguém. Por favor, tá? Mas aproveitando, a gente está fazendo uma preparação para o Enem vestibular, mas cuidado as relações sem o cuidado, tá? Devido com o preservativo, tá? Não preciso nem dizer isso para vocês, tá? Mas só para lembrar, essa aqui vem de brinde, como eu digo. E ela é causada, tá? Por um protozoário flagelado, tá? Cujo nome dele é o Trichomonas vaginalis, tá? Que tem uma característica que eu já estudei em livros de medicina. O Trichomonas vaginalis, ele é um flagelado, ele tem uma característica, tá? Ele, onde ele começa a parasitar, ele libera um odor muito forte, tá? É um cheiro de peixe, né? Isso, um odor fétido, perfeito. Inclusive, nos livros de medicina que eu estudei, quando eu fazia biologia, que falava em cheiro, era engraçado, cheiro de banheiro público. E aí eu lembro uma aluna lá, que era São Luís, dizendo, mas o banheiro público da nossa rodoviária é limpinho, tá? Então, o banheiro não é limpo, tá? Bom, então, Trichomonas vaginalis. E essa doença aqui, ela é transmitida através do que? Aí é que tá, ó, tá? Através do hospedeiro definitivo, que é o homem. Queridos, quando eu falo em homem, se refere à espécie humana, tá? Ok? Então quero deixar bem claro isso, porque uma vez uma menina perguntou isso, como está nos livros, se mulher não tinha. Né? Eu botei, não, mulher pode ter. Quando eu falo, é ainda uma coisa usada para a espécie humana, tá? Bom, e aí é que tá, ok? Bom, então para a hora da prova, a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Que são duas as formas de transmissão. Se tu tivesse, Lara, que sugerir um motel para as pessoas irem, teria algum motel que podia sugerir em Pelotas ou não? Sim, 2. Qual? Ai, seu nome? É. Ai, o Arizona e o Elone, que é o meu. Não, aí você acha como que a guria tá, claro. E você tem vacina? Boa. Não, temos, eu indico a Amo Vacinas, tá aqui na Estão apresentação. trocando. No shopping? Claro, no shopping, fazer o merchandise, tá certo? Para evitar, inclusive, STs. É tua? A vacina. Da minha esposa. Sou Legal. É que tu não tava aqui, Conhecesse a ou gente não? tava aprendendo. Conhecesse ou não? Conheço, Vai lá, quando quiser tomar um café sem. Quando você tomar uma vacina também. Não, aí Mas dá vontade de tomar vacina, pô. Muito Do jeito que ele fala, Olha aqui, ó. Vamos combinar um sábado. Vocês irem lá conhecer. Tomar vacina? Não. Para vocês conhecerem todo o aspecto tecnológico. Eu tomo quantas você quiser. Tá? Se eu começar a chorar, eu posso pegar aquele. Não, a gente bota o retorno de dor. Ah, tá. Bom, queridos, por que eu falo de
seguinte, olha ali, ó. Então, a primeira forma de transmissão, olha aqui, Lara, tá? Por que é importante falar isso? Contato sexual, tá? Relação sexual. Bom, e também se constatou que esse protozoário sobrevive fora do corpo, contaminando objetos, toalha, roupa de cama, tá? Quer ver uma coisa? Tá bem? Banheiro de motel. Tem que cuidar, tem que ser motéis limpos, porque ali acontece o quê? Secreção vaginal, esperma, tá? Box de banheiro. Gente, é um monte de coisa que pode acontecer, tá? Então tem que ser bem limpo mesmo. As pessoas não se dão conta, né? Ficam pensando, pois é, mas tem, então tem que ser motéis, por isso que a vigilância sanitária faz um pente fino mesmo, porque é uma baita responsa, tá? Então olha aqui, ó, e objetos, o que, povo? Objetos contaminados, tá? Como toalhas, roupas de cama, enfim, beleza? E aí, só para citar os principais sintomas, o vestibular não cobra muito, tá, Roberto? Mas, vamos lá. Nas mulheres, ele gera o quê? Nas meninas, ele acaba gerando, povo, olha aqui, ó, o que a gente chama de uma leucorreia. O que é isso? Leuco é branco, tá? O que eu vi? Só aprendendo a medicina. Pô, teu pai, que é da área, teu pai deve ter estudado isso aqui horrores. Leucorreia é um corrimento vaginal branco esverdeado, que sai pela vagina, tá? Já nos homens, tá? Olha aqui, pessoal, nos homens o principal sintoma é o quê? A inflamação da uretra, chamada de uretrite, fica ali, inflama a uretra, a ponto às vezes até de entupir a uretra, tá? Ok? Vocês imaginem a dor. Bom, pessoal, e aí vamos pensar o seguinte, como é que eu vou prevenir essa protozoária? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá muito rápido, querido, eu tá conseguindo pegar, tá? Então vamos lá. Então, prevenção, profilaxia. Interessante a aula ou não? Sim ou não, Roberto? Interessante? Eu gosto. Prevenção. É medicina que tu queres ou não? Então tá na área, gurizada. Bom, prevenção. E aí? Principal medida preventiva? Preservativo, camisinha. Perfeito. Então, ó. Ok, pessoal? Então, preservativo, tá, povo? Segunda medida, higiene de objetos. Tá? Então, para evitar... Então, são as duas medidas preventivas. Tá bem? Falei de motel lá, porque realmente, se for mal conduzido, lá vocês têm anos de tradição. É difícil manter sobreviver com o tempo, pessoal. Tá? Então, a responsabilidade... A responsabilidade, o custo que se tem dentro do motel é um absurdo. Por quê? Porque tem que estar sempre... Vai uma pessoa lá, enfim, tem que estar sempre trocando. Tá? E aí tem que ter pessoas de confiança. Tá? Porque se não troca direito, coisa, tem que estar sempre, né, tendo esse cuidado. Bom, pessoal, podemos ir adiante ou não? A quarta doença, então, que eu queria falar, vamos aproveitar o ensejo, vamos colocar aqui a quarta doença, então, a famosa giardíase. Pode ser essa aqui ou não, povo? Pode ser ou não? Então, a quarta doença, giardíase, tá? Que é uma doença, olha aqui, ó, que é uma doença, te liga agora aqui, tá? Vem cá do que, pessoal? Típica, anotem do lado aí para a gente fazer uma referência, regiões pobres, tá? Queridos, outra coisa, saiu o edital de Santa Maria, vocês viram ali ou não? E ela vai utilizar as mesmas competências e habilidades do Enem, tá? Então vai ser uma prova teoricamente muito parecida com a do Enem. Tem uma diferença, você tem que dizer urgente para ano, que é a redação, tá? A redação é carta argumentativa, né? Ou artigo de opinião, tá? Então, mudou de figura. Então, quem vai para Santa Maria, provavelmente a Ana vai fazer, tá? Bom, então olha só, quando a gente fala da giardíase, o que o Duval vai destacar? Adorei a ideia, no artigo de opinião também tem que saber escrever, tá? Bom, então a giardíase é o quê? É uma doença típica, povo querido, do quê? De regiões, o quê? De regiões pobres. O que falta na região pobre? Saneamento, o quê? Básico. Tá? Então, em regiões pobres, aonde acaba faltando o que, povo? Onde acaba faltando saneamento o quê? Saneamento básico. Tá claro isso ou não? Então, para a tua prova, para o teu vestibular, nós gostaríamos o quê? De lembrar isso aqui para vocês. Tá? Onde acaba faltando o quê? Saneamento básico. Tá claro isso, povo? Bom, nesse momento, então, tá? A gente vai colocar o seguinte, que ela é causada pela, eu já falei para vocês, por um protozoário flagelado chamado de giardia, a famosa giardia,
Tem dois tipos de giardia, a lâmblia e a giardia o quê? Intestinalis, tá? Giardia lâmblia e giardia intestinalis. Tá claro isso ou não? Que são as duas, tá? Olha aqui, ó, são as duas giardias mais conhecidas. Bom, e aí é muito parecida com o quê? Com a amebíase que a gente viu na semana passada. Por quê? Pelo seguinte, ó, é uma doença de ciclo monóxido. Para ti que chegasse agora, tu deve estar meio perdido sobre monóxido e heteróxido. Monóxido vem de mono. Quando o protozoário, o parasita, utiliza um hospedeiro, ó, só um hospedeiro. Aqui são dois. Então a gente chama de doença de ciclo heteróxido. Tu quer anotar isso? Deixa eu botar aqui, ó, para tu saber. Roberto, Olha aqui, Roberto. Ó, então, querido, ó, monóxido vem de um. Heteróxido acaba vindo de quê? De dois. Tá, jovem? Então, uma coisa importante para tu saber. Tu vê que sempre que eu posso eu dou uma aprofundada, para não te pegarem de surpresa, tá? E aqui com um grupo pequeno a gente consegue. Podemos ir adiante, Roberto? Bom, então olha só. Vamos fazer um ciclo parecido, pode ser lá, pode ser externo. Olha aqui, ó. É uma doença de ciclo monóxido, por quê, jovem? O hospedeiro definitivo seria o homem. O intestino, tá? Esse homem acaba liberando o quê, povo? Cistos. Esses cistos acabam sendo liberados junto com o quê? Com as fezes. E aí contamina o quê? O que eu disse que é fácil contaminar com fezes? Água ou verduras. Tu lembrou como é que a gente contamina a verdura? Vocês não tinham ideia, né? Que é pela irrigação. O poço onde tira a água está contaminado. Agora vocês entenderam por quê. E tu sabe que tudo que tu, daqui a pouco, se tu tiveres uma horta aqui, tiveres um banheiro ali, infiltra e vai parar na horta. Tá? E, professor, deixa eu te perguntar por que o que caracteriza ser definitivo e o que caracteriza ser A fase de vida. Tá? A fase adulta, a fase final do parasita e também reprodução. Quando o hospedeiro é definitivo, sempre sexuado. Tá. Quando é intermediário, assexuado é uma fase intermediária. Ok. Tá? Então são duas diferenças. Que aí tu vai chamar de hospedeiro definitivo. Fase final do parasita, por isso definitivo. Vamos pegar a teníase. Tênia sólida e saginata. A tênia adulta se estabelece aonde? No ser humano. A larva, no suíno se for a sólida, ou no bovino se for a saginata. Tá. Larva cedo. Então, o estágio de reprodução. Beleza. Ok, jovem? Bom, então olha só. Nesse momento, ó, essa água e essas verduras acabam ficando o quê? Contaminadas. Então, o hospedeiro definitivo, através da ingestão de água ou de verduras, acaba o quê? Contaminando. Tá claro isso ou não? Então, nesse momento, a gente vai colocar isso aqui para vocês. Beleza ou não? Tá? Então, se perguntarem como é que eu pego de arte? Água ou alimentos contaminados. Então, a gente chama de contaminação o quê, povo? Fecal oral. Tá? Fecal oral. Tranquilo ou não? Sintomas principais: diarreia, desidratação, tá? Ok? Tranquilo ou não? É uma coisa tranquila ou não? Em crianças é que se não tratado pode matar, porque a criança desidrata idosa também muito rápido, mas é fácil. Também tem animais, eu sou veterinário também, além de biólogo. Animais também, tem cães que morrem desidratados por diarreia. Eu tive um cachorrinho que morreu, porque Já? ele estava muito avançado e a gente não conseguiu tratar. A veterinária falou que a gente pegou ele da rua e aí ela disse que não tinha muito e que não ia ter como tratar porque ele ia Não, morrer e de uma se eu micelar, se reproduz muito rápido, todo ser micelar é um problema. É, saiu por tudo. Coitadinho. E ele ficou de boa, morreu comendo assim. Coitadinho, Ele não era fica muito- triste. Capaz, tô de boa. Não fica triste. Às vezes os animais é como perder um ente da família. Quem é que tem animal doméstico aqui? Eu acho. Tem? Hã? Eu tenho dois. Qual? Gato ou cão? Um pincher e uma linguiça. Ah, é verdade. São membros da família. Eu tenho 4. Concorda? A gente sofre. Ano passado nós perdemos as gatas, uma gata mais velha que viu as crianças nascerem. Pá!
Eu chorava junto com as A crianças. minha cachorra tem 20 anos. Bah, desmontou. A minha cachorra mais velha tem 20 anos. Pô, E ela é bem, a gente Nossa, é inteiríssima. eu nem conheci alguém que tinha um cachorro de 20 Ela tem 20 anos, a Guinness. Preta. Português. Ela tem 20, eu tenho 21, a minha mãe jogou, ela tinha 2 aninhos. Bom, povo E, querido. professor, ela é muito louca. Ela nem parece que tem 20 anos. Ela é uma vovó bem maluca. Sim, tem que ser. Rouba Bom. comida. Prevenção, me ajuda agora ou não? Então, saneamento básico. Problema das. Muito das. Então, olha aqui, ó. Então, saneamento o quê? Saneamento básico. Segundo, higiene o que, pessoal? Higiene pessoal. Tá? Tratar água, ferver água, lavar o quê? Tá bem? Problema sério, IDH. Influencia o DH, incidência dessa doença. Condições de vida. Muito bem. Podemos começar a última doença ou não? Terminou, né? Olha só. Quinta doença, que eu vou só iniciar hoje, é uma doença que provavelmente todo mundo aqui tem anticorpo, que é a toxoplasmose. Tá? Então, a quinta doença, guerreiros, é a toxoplasmose. Tá? Que é considerada o quê? O quê? Olha aqui, ó. É considerada o quê? Uma perigosa o quê? Zoonose. Posso fazer a pergunta para vocês? O que é zoonose? O que é zoo? Animal. Ose, doença. Doença transmitida do animal para o homem. Tá? Então, por exemplo, se na prova ele pedir para vocês, são exemplos de zoonoses. Me perguntaram lá na escola, estou dando bacteriose lá no Quintana, fizeram um vestibular no Paraná e dizia que o tétano é uma zoonose. É, porque o cão ou o gato podem se transmitir ela. Entendeu? Porque ele pode ter na boca a bactéria. Quando se porque pode, faz sentido. Achei que era só quando machucava com alguma Tu sabe uma coisa interessante, sempre te manter? É sempre a gente tentando entendido. Porque até quem tem gato aqui em casa, por exemplo, sabe? Ele arranha e às vezes é fundo, morde. E às vezes não é de propósito que ele está te passando, mas ele tem um esporo tetânico, por exemplo, ali e acaba te transmitindo. Tu lembra que eu parei aqui, Lara? Uhum. Então tá, quinta-feira eu te vejo de novo. Vamos marcar umas aulas, pode ser? Pra eu tocar? Tá. Beijo pra vocês. Valeu, um abraço. Prazer em te conhecer. Valeu, Alemão. Obrigado. Valeu, querido. Tudo de bom. Tu disse que ela tem 20 anos? Não. Olha. Tudo de bom. Meu, 20 anos, cara. Que